Acho que estamos todos em ordem, então vamos lá. Para mim, eu gosto de interagir com os professores, porque os professores são a ponte entre a nossa história, a formação do nosso eu e o nosso futuro. Então, professor, tome posse disso. Quando um ser humano está escrevendo uma história, você é muito importante. Você é muito importante. Você é uma ponte importante entre a formação do conhecimento de um ser humano e o futuro. Então, isso é muita coisa. E quando a gente fala de formação, a gente está falando de uma jornada desde o início da vida até lá, o seu limite, onde essa pessoa vai estudar, seja ensino fundamental, uma graduação, uma pós-graduação, seja aquela pessoa que vai passar a vida toda estudando. Eu tenho certeza que o professor da educação infantil, do ensino fundamental, são aqueles que marcaram a vida desse aluno. Eu vou mostrar um conteúdo para você que pode ser o diferencial da sua escola. Afinal, é um pouquinho das observações e das condutas que eu fui tomando ao longo dessa jornada e que podem te ajudar a refletir, a pensar um pouquinho melhor sobre tudo isso que temos vivido. Parece que a gente não vai dar conta de tantos diagnósticos chegando na escola, mas nós não temos outra saída a não ser nos capacitarmos, nos aperfeiçoarmos e darmos o nosso melhor para que essa nossa geração, que se beneficia de diagnóstico precoce, de uma ciência tão desenvolvida, também possa se beneficiar da educação dentro da sala de aula. Eu vou pedir para você anotar aquilo que for importante, os insights, as ideias que você tem, porque depois passa e aquelas ideias que lhe forem úteis, os conhecimentos ou até mesmo os pensamentos. Nossa, não sei sobre isso, talvez seja importante eu estudar sobre isso. Podem te ajudar a não esquecer do conteúdo dessa aula. Toda vez que a gente anota, a gente diz para o nosso cérebro, isso é importante. Fixa essa informação, tá bom? Eu vou fazer um outro pedido e um convite, que ao longo da nossa aula você tire uma foto, faça um bumerangue, poste no seu story, me marque, @AnaFlaviaNalon para eu compartilhar. Afinal, os pais estão conectados nas redes sociais. E olha como é importante para uma família ver que o professor do filho e da filha está gastando tempo, ou seja, ganhando conteúdo numa noite de quinta-feira. Então, posta lá, me marca, eu quero compartilhar para que os pais possam te ver nessa jornada de ensino e de aprendizagem, tá bom? Podemos começar? Então, ó, para começar, eu vou compartilhar com vocês uma tela, tá bom? E eu vou pedir para vocês darem um ok para mim quando vocês estiverem vendo. Quando vocês estiverem vendo tudo em ordem por aí. Então, vamos lá. Vou diminuir aqui. Às vezes eu não vou estar vendo você, tá bom? Se você tiver alguma pergunta ao longo dessa aula, os microfones permanecerão fechados, né? Mas você pode ligar a sua câmera, sinta-se à vontade, se sinta muito bem-vindo, bem-vinda. Ao final da aula, eu saio dessa tela e eu vou abrir o espaço do chat para vocês fazerem perguntas. Assim eu consigo ler, consigo responder e não fica nada para trás, tá bom? Vamos lá? Eu preparei uma aula tentando captar um pouquinho de informação de cada área que julgo importante para você, tá bom? E eu vou te ensinar 3 pilares ao longo dessa aula. Eu repito, que você possa anotar sobre esses 3 pilares, porque podem ser um diferencial na sua escola. Se você é coordenador, coordenadora, você tem a oportunidade de levar esse conteúdo por um HTPC, por uma hora de estudo. Se você é professor, você pode compartilhar. Agora foi. Voltou? É, Toda escola vai caminhar. Desde que o mundo é mundo e temos escola, as escolas caminham. Sejam elas
com muita qualidade, sejam elas de maneira mais precária, mas todas as escolas vão caminhar. Porém, o que a gente sabe? As escolas que se organizam, que são estratégicas na formação do seu professor, no compartilhar das informações, na elaboração de materiais, na inclusão de alunos, elas se saem na frente. Estratégia é uma coisa positiva, que você pode e deve usar no seu dia a dia, na sua rotina, na sua vida pessoal, quanto mais na rotina de uma instituição tão grande quanto a escola. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Tudo vai depender, a gente sabe, esse processo de ensino e aprendizagem, da sua realidade. Professor que dá aula em mais de uma escola tem isso cravado dentro de si. Vai ter um público que vai ser mais fácil o manejo, vai ter um público que vai ser um pouco mais difícil o manejo. Vai ter aquela escola que você solicita o material, a instituição fornece, vai ter aquela escola que não tem recursos para isso, vai ter aquele grupo de alunos cujos pais estão engajados no aprendizado dos filhos, vai ter aquele grupo que o professor vai ficar chamando, 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 para que o filho não seja terceirizado, a educação do filho não seja terceirizada. Mas para todos esses grupos e para todas essas realidades, esses três pilares que eu vou te ensinar vão fazer muito sentido e podem te ajudar. A gente só precisa compreender o objetivo deles para que sejam adaptados a cada uma das realidades. Tudo bem? Então, a gente está falando de dois grupos de profissionais da educação. Os profissionais como você, que estão aqui essa noite estudando porque querem estar bem colocados naquilo que fazem, querem se aperfeiçoar, compreender o seu público, ainda que esse público seja uma mini criança, para bem executar sua tarefa, e o professor que está desmotivado e nesse momento não quer isso. E então nós estaremos falando de dois grupos, de um grupo de uma melhor performance e um grupo de uma performance mais baixa. Eu espero que você, essa noite, escolha ser o profissional da educação de alta performance, porque fará diferença na vida de todos os seus alunos. É natural que você tenha algum medo, algum bloqueio, uma insegurança quando você recebe, por exemplo, um aluno de inclusão, com um laudo, com um diagnóstico que às vezes é concorrente a outra coisa, então são dois laudos no mesmo relatório, meu Deus, isso pode acontecer. Mas quando você domina a área do neurodesenvolvimento, quando você compreende termos, compreende o que acontece com o desenvolvimento básico do seu aluno, ainda que seja difícil o início desse processo e o relatório te traga algum sentimento dessa natureza, você tem uma luz. Dia após dia, você sabe que passo dar, certo? Então vamos lá. O que eu vou ensinar na aula de hoje? Opa, deixa eu passar aqui, pessoal. Uma metodologia que eu criei ao longo desses 12 anos e é comum e frequente que quem conversa comigo dentro de uma instituição escolar perceba eu sugerindo estratégias nesse sentido ou executando essa metodologia. Eu venho testando, então, com os professores de escola pública, de escola privada, de escolas onde eu dou suporte semanalmente, de escolas onde eu converso esporadicamente por conta de algum aluno e percebo que esse caminho tem dado muito certo. Então, eu vou te ensinar a ter um olhar baseado no conceito do neurodesenvolvimento, que para mim é muito importante. Quando a gente não sabe onde a gente está pisando e a gente não sabe para onde a gente quer ir, a gente não sabe o caminho. Quando a gente sabe para onde a gente quer ir, minimamente a gente mapeia o caminho e chega onde queremos chegar. A ideia é isso, mapear o caminho. Por quê? O neurodesenvolvimento, ele acontece para todo ser humano, né? Começa lá na barriga da mãe e até o nosso último dia de vida, o nosso sistema nervoso está desenvolvendo algo ou está melhorando algo. Porém, a gente tem uma fase muito importante, até os 6 anos de idade, de intensa mudança. E se a gente aproveitar esse período para melhor
desenvolver nossa criança, o potencial dela de adulto tem chances de ser muito maior e melhor. Tá bom? Então, você vai aprender alguns princípios do neurodesenvolvimento para que você tenha conhecimento, possa multiplicar. Então, dentro da minha metodologia, multiplicar conhecimento. O que eu estou fazendo com você hoje, fazendo um pouco do que sei para você, ouvindo um pouco do que você sabe para agregar na minha vida, é a maneira mais sensata e lógica de nós chegarmos aonde precisamos chegar. Nós não vamos dar conta, então, de tanta criança precisando de tanta coisa se nós não falarmos para a população. Se não chegar no dia a dia dos pais, tudo isso que eu vou te falar. Então, o coordenador multiplica o conhecimento para o professor multiplica o conhecimento para o pai e para a mãe, o pai e a mãe, consequentemente, acho que eu percebi alguma coisa, o pai e a mãe, consequentemente, traz algo para a vida do filho. Depois que a gente tem tudo isso, a gente vai para a ação. Então, depois de tudo incorporado, a gente vai para a ação. Nós temos, então, dentro dessa metodologia, essas 3 etapas. A primeira delas é o que a gente vai fazer agora. Pensar sobre neurodesenvolvimento. Afinal, se o conhecimento é a Tem base graça, hein, desse filho? método, para que, a Bora. partir do conhecimento sedimentado, Você quer que eu anotado ligo pro seu pai buscar? para vocês, a Ah, gente então você possa para de graça. multiplicar, a gente possa pensar em estratégias e pôr essas estratégias em ação. Tudo bem? Não tem como falar de desenvolvimento infantil, de neurodesenvolvimento, sem a gente falar das neurociências, da neurociências. É uma ciência não tão nova, mas que nos últimos anos trouxe para a população em geral um conhecimento muito grande. Se antes o conhecimento ficava na mão de um grupo muito pequeno, hoje, com a tecnologia, esse conhecimento chega a todo mundo, está chegando até você. A neurociências vai estudar o sistema nervoso e suas funcionalidades, ou seja, como ele funciona. Vai analisar o comportamento do ser humano, as suas emoções e a associação de tudo isso, que é o mais importante. Estudar áreas separadas é importante, mas associar tudo é mais importante. E ela vai, então, desvendar para a gente a relação que existe entre o nosso cérebro humano, onde fica tudo arquivado, tudo que a gente aprende, e o nosso desenvolvimento. Então, qual é a relação entre o ambiente, os circuitos do sistema nervoso, que são formados a partir das respostas a esses ambientes? Como que o meio em que vivo altera o meu biológico e como que o meu biológico pode responder positivamente ou não tão positivamente assim ao meio. É isso. Então, a ciência que a gente está falando hoje é da neurociência, ela deve estar dentro da escola, porque a gente está dentro da escola vendo uma criança a todo momento trazendo respostas e reações ao meio em que ela vive, respondendo a um estímulo, respondendo a um aprendizado, respondendo a um som a todo momento. O que vem primeiro forma a base para o que virá depois. No meu método, como na vida, uma coisa vem depois da outra. Eu conheço para eu sedimentar, para eu multiplicar. Na vida de uma criança é assim, e no neurodesenvolvimento é assim. Eu não tenho como andar sem antes eu ter ganho controle cervical. Eu não tenho como falar uma palavra se antes eu não aprender a imitar um gesto, imitar a produção de um som. Eu não tenho como ler um texto se eu não sei decodificar segmentos menores. E eu não sei escrever se eu não estou aprendendo ainda habilidades pré-leitoras. Uma coisa vem depois da outra. Os conceitos fundamentais sobre desenvolvimento na primeira infância, segundo a neurociência, são: as experiências constroem a arquitetura cerebral, ou seja, tudo o que a gente oferece para os nossos alunos, tudo que eu ofereço para o meu paciente, você oferece para o seu aluno, vai estar de alguma forma moldando estrutura do cérebro dessa criança. Desde a barriga da mãe, isso já está acontecendo. Mas nós, eu e você,
pegamos um público numa fase em que esse cérebro é móvel, é quase uma massinha, para a gente modelar. Se eu modelar com coisas positivas e certeiras, a forma vai ficar melhor. A forma. Se eu modular de uma maneira não tão profunda, talvez as marcas sejam mais superficiais. O segundo fundamento do estudo, né, do neurodesenvolvimento é o jogo entre ação e reação molda os circuitos cerebrais. Ou seja, eu preciso dessas experiências para moldar a arquitetura do meu cérebro, porém, o que realmente vai ajudar nesse circuito todo, fortalecer esse circuito todo, a academia do nosso cérebro é o quê? O meu jogo de ação e reação. Eu falo, e você responde, eu olho, você olha para mim, meu corpo precisa de água, ele tem sede, tudo é resposta. Tudo é resposta. Na aprendizagem também. Você ensina e a gente precisa de um mínimo de observação de como está sendo a resposta. Ao passo que o aluno tenta e a observação ou o feedback, o retorno que você dá para ele, positivo ou negativo, vai servir para esse mesmo fim. E existe um ponto muito importante. A gente vive num ambiente muito agitado, de muitos acontecimentos, que tem muita coisa em jogo. E o que a gente sabe é o estresse tóxico atrapalha o desenvolvimento saudável. Então, ambientes estressantes atrapalham o desenvolvimento infantil e é comprovado isso. Um lar estressante atrapalha toda a formação do ser humano, mas um ambiente de uma sala de aula estressante, com a sobrecarga do professor ou com o professor que não está dando conta do manejo, porque temos muitos casos diversos na sala de aula, pode ser tóxico para aquela criança do desenvolvimento típico. Quanto mais para a criança que responde de uma maneira diferenciada ou neurodivergente ao ambiente. Esses três princípios são importantes para você se aprofundar. Entendendo cada um deles, você pode construir uma sala de aula diferenciada. Então, quando a gente fala de toda essa formação do cérebro humano, a gente está falando de um grupo de pessoas, no nosso caso, uma população infantil, que está pronta para receber muitos estímulos para isso aqui, ó, para desenvolver emoções, linguagem, memória, a questão visual, as habilidades auditivas, as habilidades motoras, o controle do comportamento, tudo ao mesmo tempo. Então, é como nessa imagem. O cérebro está todo ativado o tempo todo, e entender um pouquinho disso vai te mostrar que o seu aluno talvez não seja preguiçoso, que talvez não seja uma dificuldade simples, que talvez seja um sinal de algum transtorno aquilo que você está vendo, que, opa, ele só está respondendo ao que eu estou oferecendo. Começa a te ajudar a pôr nessa balança e saírem as dúvidas. Será que eu encaminho? Será que eu não encaminho? Será que é isso? Será que é aquilo? Entender essa arquitetura e esse funcionamento. Eu vou dar 3 exemplos de como conhecer o neurodesenvolvimento e de como você aplicar isso na sua sala de aula. Então, vamos lá. O primeiro deles, no processo de desenvolvimento da linguagem, a entrada no mundo simbólico é um fator preponderante para que a criança possa atingir níveis de maior complexidade linguística. Nossa, Ana, que frase é essa? Essa é uma frase para que eu não me esquecesse de falar para você, especialmente para você, professor de educação infantil, mas você, professor do ensino fundamental. Fique ligado nisso. Não deixe de olhar na brincadeira do seu aluno. Antes da fala, então, o que vem antes, prepara o solo daquele que vem depois. Antes de que exista fala, comunicação verbal ou até mesmo uma comunicação gestual, a gente consegue identificar sinais de atraso, sinais de alerta no desenvolvimento do jogo simbólico, da maturidade simbólica. O que é isso? Eu vou te explicar, mas você já deve entender, só talvez não esteja relacionando o nome. Vamos organizar esse nome. Quando nós falamos de maturidade simbólica, nós estamos falando do desenvolvimento de capacidades do ser humano de compreender que as coisas são representadas de alguma maneira. Então,
Eu estou vendo uma bola e escuto a bola e vejo que aquela coisa redonda representa uma bola. Representa esse som que a minha mãe fala que é uma bola. Eu vejo um conjunto de peças e ao pôr uma em cima da outra, eu começo a identificar que isso pode vir a representar um prédio. Eu vejo uma panela ou eu vejo um pote. Eu ponho uma colher ali e começo a mexer. Eu estou representando algo que na minha casa todo dia tem, que é o preparar a comida para ofertar. Então, desenvolvimento da maturidade simbólica é o desenvolvimento dessas capacidades de compreenderem que o que a gente experimenta no mundo pode ser representado a partir de uma brincadeira, de um gesto, de uma imitação. Então, a criança, quando ela é muito pequenininha, ela não sabe manipular. Então, ela pega uma caneta. Talvez ela vá fazer isso aqui, ó, pôr na boca. Ela não sabe que a caneta é de escrever. A primeira experiência dela é pôr na boca para reconhecer tamanho, para reconhecer textura. Depois de um tempo, essa criança amadurece e quando ela pega uma caneta, pode ser uma caneta, um lápis ou qualquer coisa que pareça uma caneta, automaticamente ela vai fingir que ela está escrevendo. Porque ela já percebeu que esse objeto não é só uma coisa gostosa de pôr na boca. Mas que quando ela vê a mãe dela, quando ela vê a professora dela, a pessoa usa para fazer algo que ela ainda não sabe o que é, mas ela já representa alguma coisa para essa criança. Aí a maturidade vai aumentando e a criança começa a imitar. Então ela vê um professor, um amiguinho, alguém brincando, ela vai lá e faz igual. Você concorda que entre ela pegar um objeto e pôr na boca, e aí de repente ela só olhar aquela pessoa e ela ter memória para reproduzir aquilo, ela deu um passo muito grande? Quanto melhor quanto melhor for ficando essas representações, esse brincar for ficando mais próximo da realidade, mais complexo, juntando fases ou juntando estruturas, mais próximo da fala essa criança tá. E quanto maior a estrutura do brincar, então a criança é capaz de pôr a comida na panela, mexer, pôr no prato e oferecer para alguém. Pôr a comida na panela, mexer, oferecer para alguém e comer também. Então ela coloca o outro na brincadeira, ela se coloca na brincadeira. Quanto melhor é esse brincar, mais próximo de produzir uma frase essa criança vai estar. Ou juntar palavras, porque ela já entendeu que uma coisa vem depois da outra. Uma coisa vem depois da outra. Então, professor, estudar sobre o neurodesenvolvimento também é estudar sobre o brincar da criança. Se você vê uma que não sabe manipular o objeto, que quando vai brincar, brinca de uma maneira diferente. Então, o carrinho não é carrinho, o bloco só serve para enfileirar, para empilhar. Não dá tanta atenção ao brinquedo, não quer explorar o brinquedo. É claro que vai ter criança que tem uma reação menor ao ambiente, tem aquela criança que é toda estrondosa a reação dela, mas minimamente todas as crianças precisam explorar as coisas, porque elas estão descobrindo as coisas. Você percebeu que o seu aluno não está explorando, a brincadeira não está legal, não consegue brincar de faz de conta das ações do dia a dia, sinal de alerta. Professor da educação infantil, esse, esse olhar é muito importante para você. Mas se você é do ensino fundamental, você tem um aluno que está com alguma dificuldade ali, persistente, muito importante na alfabetização, põe uma caixa de brinquedo e observa a maturidade simbólica do seu aluno. Talvez o gap, o buraco, esteja aí. Não foi desenvolvida essa base que vem antes das habilidades pré-leitoras e da leitura, tá bom? Um exemplo. Quando eu domino o neurodesenvolvimento, a Sabrina, professora que está aqui na sala de aula, talvez até concorde comigo. Quando eu domino o neurodesenvolvimento, eu acabo estudando temas como o desenvolvimento da audição. E aí a gente consegue cumprir o que o MEC pede para que na pré-escola a criança desenvolva detecção, discriminação auditiva, saiba diferenciar sons, para que na alfabetização o processo seja mais leve e mais profundo, melhor vivido,
Quando eu entendo que o desenvolvimento da audição começa na barriga da mãe da criança, na fase gestacional. 22 semanas de gestação, habilidades auditivas já estão começando a ser formadas, desenvolvidas. E que existem fases do desenvolvimento auditivo e que uma coisa vem depois da outra. Eu começo a perceber que na pré-escola eu posso já ter um sinal de alerta aí por uma criança que tem problema de memória auditiva, de diferenciar sons. Provavelmente vai ser aquela criança que na educação, no ensino fundamental, pode trocar letras na escrita, talvez esteja com alguma dificuldade de fala. Então, entender as fases, você não precisa saber como avalia, você não precisa saber a fundo que é cada uma das habilidades, mas entender que existem habilidades e que na pré-escola eu vou exigir algumas, mas no ensino fundamental todas já devem estar desenvolvidas ou finalizando o seu processo de maior desenvolvimento, eu já sei o que esperar de um aluno ou de outro. Vamos lá. Dentro das habilidades auditivas, o que é importante você saber? Que primeiro eu preciso detectar um som ou ausência dele, silêncio ou som. É a primeira coisa que um bebê faz dentro do útero da mãe. Quando começa a funcionar o seu sistema nervoso auditivo central, ou seja, a parte do seu sistema nervoso que se conecta com o cérebro, ele percebe. Ora tem som, ora tem uma diminuição desse som. Não existe ausência de som dentro do útero materno, né? Então, ora tem som, ora não tem, diminui. Ora tem som, ora diminui. Então, o cérebro começa a entender. Existe a presença e a ausência de som. Já que eu percebo que existe o som, então, meu cérebro começa a entender. Os sons podem ser iguais ou diferentes. E não faz sentido desenvolver isso logo em seguida, porque se eu percebo que existe um som que é igual e outro que é diferente, eu começo a perceber que as coisas variam. E que se existe um e depois outro, as coisas acontecem uma depois da outra, que são a percepção dos aspectos temporais dos sons. Um som é maior que o outro, porque eu comparo se um é igual ao outro. Um som vem depois do outro. Um som seguido do outro pode formar algo que representa. Então, se eu falo tomate, eu tenho uma cadeia de sons que formam um símbolo maior que a tomate. Esse é o raciocínio, ainda que você não saiba o nome das habilidades. Depois que eu entendo, então, os sons, meu cérebro está craque nisso, em perceber sequência, em diferenciar sons. O que que eu preciso fazer? Dividir, então, começar a dividir minha atenção. Olha, ora eu estou prestando atenção aqui, mas a minha mãe está falando outra coisa. Ora, meu colega está sentado atrás de mim e a minha professora está mandando uma mensagem mais importante. Ora tem um som me atrapalhando e ora eu vou encontrar só um som. E eu vou precisar identificar só um som, que são as habilidades então relacionadas a fechamento auditivo e a figura fundo. Sabe quando a gente está conversando, quando você está conversando no telefone e perde, passa um caminhão, perde um pedaço da mensagem e você ainda assim consegue compreender todo o conteúdo da mensagem? Isso daí é habilidade auditiva, que lá na pré-escola já está sendo desenvolvida. Memória e atenção, que vão ampliar a possibilidade de repertório da criança, para que no fim de tudo isso, ela tendo tudo isso, que você pode ajudar a desenvolver na sala de aula, desde a pré-escola, ela tenha uma melhor compreensão auditiva. Mas, Ana, e a criança com autismo, e a criança com TDAH, e a criança com síndrome de Down? Ainda que seja mais difícil para ela, algumas dessas habilidades, elas precisam passar por todas essas. Talvez insistindo mais em uma em outra, tendo uma facilidade e uma dificuldade maior em uma e outra, mas todas as crianças ouvintes passam por isso. Que mais, Ana, que eu consigo saber e anote aí os pontos que você acha importante que você precisa se aprofundar, que você ainda não sabe. Se eu sou professor, eu preciso saber minimamente compreender ordem de aquisição do som do português brasileiro. É a fono que cuida. Realmente, o fonoaudiólogo é o profissional que vai estar na área de atuação da comunicação humana, que vai melhor rastrear trocas, se estão adequadas, se não estão.
Então, você não precisa saber coisas do tipo, nossa, essa troca é esperada para o desenvolvimento? Não. Existe um profissional que vai pensar por isso por você, o fonoaudiólogo. Mas, minimamente saber quando essa aquisição acontece, pode te salvar, tanto de um encaminhamento tardio quanto de um encaminhamento desnecessário. Vamos lá. Beber uma água porque a fono, falando sem tomar água, é quase um surto para a categoria, né? Então vamos lá, eu trouxe um artigo para mostrar para você como ciência da saúde, ciências da saúde fazem sentido na vida escolar. É um artigo em inglês, numa revista assim renomada para nós profissionais de saúde, porém os escritores, a equipe de estudo é brasileira. É um estudo que ele foi atualizado recentemente e ele vai trazer para a gente a idade em que a criança começa a adquirir um som, então, as primeiras execuções desse som do português brasileiro, quando ela realmente adquire, na grande maioria das suas produções de fala, e com quanto tempo ela se torna fluente nesse som, ela se torna boa, ela já está coordenada, não tem mais problema com esse som. Olha como é precoce e desenvolvimento, é importante você saber. Existem alguns sons P, B, M, o som do P, do M, do B, do, eles vêm antes no desenvolvimento. Então, o bebezinho tá lá, e porque eu conheço neurodesenvolvimento, eu sei que o bebê deitado e o bebê sentado ajudam a produzir novos sons. Esses sons, então, entrou para a escola, entrou na pré-escola, ou entrou antes da pré-escola, estágio antes, chegou lá na creche. A criança tem 12, 13, 14 meses, ela precisa produzir algo do tipo pá, 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 bababá, mamamá. Por quê? Faz parte do desenvolvimento. Se o seu aluno da creche não produz nenhum som, sinal de alerta. Sinal de alerta. Já começa a encaminhar, até porque a gente sabe que a fila de espera é gigante. Mas eu sou da educação infantil, Ana, então vamos lá. Depois que eu adquiro esses sons que são relacionados ao movimento mais anterior da frente da nossa boca, que a criança vê e consegue enxergar, o lábio, eu começo a adquirir sons das regiões que eu não consigo enxergar muito, mais internas da boca. Então vem um tá, teti, totu, mais profundo, um ga, ge, gi, go, gu. E nesse estudo que os profissionais da saúde podem levar para a sua escola, você vai entender que, por exemplo, olha uma troca que acontece muito. Urareriroru, o R da arara, o R da barata. Comumente a gente recebe no consultório crianças com 5, 6 anos que não sabem falar. Eles não conseguem produzir esse som. E aí o professor encaminhou. E graças a Deus que o professor encaminhou, porque o pediatra estava aguardando a criança adquirir sozinha esse som. Mas se a criança está com alguma dificuldade, a gente precisa rastrear de onde vem. Aí o fonoaudiólogo quem vai fazer esse rastreio. Mas, Ana, eu não sei. Eu tô na pré-escola, tô no primeiro ano da pré-escola, no segundo. É cedo para encaminhar? Não é até os 5, 6 anos que a criança pode adquirir o R? Sim, existe uma faixa para aquisição de cada som. Se eu conheço essa faixa de aquisição, me clareia o encaminhamento. Eu melhor conduzo o encaminhamento. Então, a gente pode ver aqui, ó, na nossa aula, no nosso slide, que tem esse artigo que o profissional de saúde pode levar para a sua escola, dizendo que as crianças começam a produzir o som do R, a grande maioria, a partir dos 3 anos. E aí, por que que eu vou esperar para encaminhar com 6, 5, que é o limite, se aos 4 anos uma criança que tem um bom desenvolvimento, que está lá brincando, correndo, ainda não consegue produzir? Já parou para pensar que pode ser uma dificuldade motora? E talvez o primeiro sinal seja uma troca na fala? Já parou para pensar que essa simples troca na fala pode ser lá na frente um diagnóstico de um TDAH?
porque a criança não tinha atenção a esse som da fala. Então, a gente começa a pensar assim, ó, a partir de quando as crianças já começam a produzir? Eu percebi no primeiro mês de aula que a criança não falava o R na pré-escola. No segundo mês de aula, tô lá com a criança de 4 anos para 5, não falo R. Eu comecei a entrar com sons, com atividade de sons. Essa criança não fala o R, ainda que ela esteja na pré-escola. Encaminha, encaminha. E aí, se eu sou um professor que conhece essas fases, eu já lá na pré-escola encaminhei, e a gente pode ver aqui, ó, que todos os sons, eles são adquiridos, mesmo no encontro consonantal, que é bem difícil, pela grande maioria da população, até os 4 anos. Então, com 4 para 5 anos, a criança tem que ter uma fala muito, muito limpa, com alguma troca muito mínima ou outra. Mas é óbvio que ela não vai ser aquela articulação linda, limpa, que você entende tudo. Mas você precisa perceber que ao longo do ano essa articulação vai melhorando e ela vai dominando aquele som. É mais fácil você, que está em contato com muitas crianças e muitas famílias ao mesmo tempo, identificar do que eu, que estou presa no consultório e que não estou rastreando as pessoas, estou recebendo as pessoas. Talvez seja mais fácil você, professor, identificar isso do que um profissional médico, porque o profissional médico pega um recorte daquela criança e você pega a realidade daquela criança. E se a sua realidade for de professor de período integral, é mais fácil você identificar do que o pai e a mãe. Porque o pai e a mãe fica muito pouco tempo. E você está o tempo todo observando essa criança, tentando se comunicar com os amigos que a gente chama de pares, as crianças da mesma idade. Talvez você perceba que essa criança tem alguma dificuldade de fala e deixa ela tão tímida que não socializa com o outro, o que bloqueia, fica com vergonha. Talvez você perceba que essa criança tem uma dificuldade de fala e ela nem percebe. Para essas duas crianças, se você fizer um bom encaminhamento, um relatório bem descrito, observei no começo do ano que a criança não produzia o som do R. Ao longo do ano, ela permaneceu, ou ao longo do primeiro mês permaneceu com a produção muito semelhante. Não produz som do R. Fiz uma triagem, fiz uma testagem e percebi que auditivamente ela não discrimina o som do R. Solicito auxílio de um fonoaudiólogo. Isso pode salvar o fonoaudiólogo também, porque é comum a gente receber no consultório um pai, uma mãe. Por que que você veio encaminhado e a família não sabe? Você concorda com o encaminhamento? Não, eu não sei porque eu tô aqui. Aí o engajamento na fonoterapia é mais lento, ao passo que se o professor já orientou o pai, mãe, pai, olha, identifiquei isso, 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 não é adequado para o desenvolvimento dessa faixa etária, era esperado que ele produzisse isso. Tentei a estratégia A, B e C ao longo desse bimestre, não tive sucesso. Quem é o melhor profissional para avaliar? O fonoaudiólogo, porque ele vai descobrir o quê? Essa dificuldade é mais motora, é mais linguística ou é mais auditiva? Esse é o nosso trabalho coletivo. E aí, depois que então que a gente entende que é muito importante este processo de conhecimento e que ele pode salvar a gente de muitas coisas. Eu vou dar um exemplo. A Sabrina, que está aqui, professora, não vai me deixar mentir. Nós estamos fazendo um trabalho na escola dessa profissional de conhecermos as habilidades auditivas e a partir do conhecimento das habilidades auditivas, semanalmente a gente vai fracionando. Eu convido esses professores a gravarem um áudio, por exemplo, a dividir o saber com os pais. Por quê? À medida em que eu vou gravar para alguém, eu vou orientar alguém, eu preciso repetir algo que está dentro de mim. E eu acabo percebendo se eu aprendi isso ou não. O professor faz isso o tempo inteiro e ajuda o aluno a fazer isso o tempo inteiro, né? E então, a partir do conhecimento das habilidades auditivas, em uma das reuniões que nós tivemos, enquanto grupo de estudo escolar, nós estamos aplicando um programa que eu criei, e ele já foi testado, comprovado, e ele está numa fase de implementação também nessa escola, você pode implementar na sua. Nós começamos a estudar o desenvolvimento infantil da audição,
as habilidades, a ordem que elas são adquiridas, como estimular 10 minutinhos por dia na sala de aula para melhorar a compreensão, para melhorar a identificação de rima, habilidades para leitoras. E aí, numa das reuniões, falando sobre habilidades auditivas, as professoras chegam com um portfólio mental, ou seja, com ideias, estratégias para adaptação de habilidades. Ficando criança, nossa, tem troca e não sei o quê, a partir de um conhecimento de uma área. Imagine quando você domina outras áreas. Imagine quando você domina os transtornos do neurodesenvolvimento. Aí você pode começar a se sentir um pouco mais confortável e entendendo que, tá bom, eu tenho aquele aluno com autismo, mas eu tenho outro aluno com autismo e é outra pessoa totalmente diferente. Por isso, só por isso já seriam dois quadros muito diferentes. Mas aí eu vou estudando e eu percebo que aquele aluno com autismo também tem sinais de TDAH, enquanto esse aluno com autismo tem sinais de deficiência intelectual. São dois quadros de autismo muito diferentes. E que as estratégias que eu vou usar para esse aluno faz de conta que ele é um autista com TDAH com um perfil mais hiperativo. Vão ser totalmente diferentes, porque vão ser fracionadas, vão ser atividades que envolvam motor, que envolvam agilidade, enquanto que para o outro eu vou precisar da repetição, da repetição, da repetição, ir mais manso, fracionar para ficar menos trechos as coisas, mas não por conta do tempo, porque ele precisa de mais tempo para executar uma atividade, mas o laudo é o mesmo. E teoricamente o direito dos dois é o mesmo, mas eu preciso agir diferente. Então, a etapa 2, a etapa 2 disso tudo, o segundo pilar é dividir saberes. Coordenador, você tem a obrigação de estar atualizado sobre tudo isso. Me aconteceu frequentemente, recentemente, e com uma frequência de, num período muito curto, 3 escolas acontecer isso. Não é uma crítica, eu sei que é muito difícil a rotina escolar. Eu cresci dentro de uma escola, na minha casa. A minha mãe é professora, a minha tia é professora, coordenadora, diretora, já passou por todas essas etapas. Meu esposo é professor de universidade. Eu fiquei 10 anos na USP em contato com os alunos da graduação e pós-graduação. Então, eu sei que a vida do professor é corrida, é agitada, quanto mais do coordenador que gerencia tudo isso. Mas já aconteceu muitas vezes, e recentemente tem aumentado isso, de eu chegar na escola, eu sempre envio o relatório do meu aluno. Envio, dá uns dias eu ligo para a escola. Olá, gostaria de saber se vocês querem agendar uma reunião, gostaria de conversar sobre o relatório. Quando eu chego no professor, o professor ainda não recebeu o meu relatório, porque em algum momento chegou via coordenação e não multiplicou o saber, e não engajou o outro. Talvez porque o relatório é importante, mas fique só como um documento, não como um mapa, e ele deveria ser um mapa a partir do qual eu vejo qual habilidade o profissional da saúde avaliou. E eu conhecendo essa habilidade, eu percebo que eu preciso trazer isso para a sala de aula, mas parece só um documento de que, olha, isso está comprovado que não está legal. Aí na reunião com o professor, olha, vocês têm dúvida? Nossa, eu não sei como fazer isso, aquilo. A minha estratégia quase sempre é: eu explico como foi avaliado, eu explico como é testado, como é identificada aquela dificuldade, e a partir disso, de como eu observo aquela dificuldade, o próprio professor vai tendo ideias. Olha, se é avaliado assim, eu posso pensar em algo nesse sentido. Por exemplo, existe uma habilidade, pré-leitora, vem antes da leitura, chamada de acesso lexical. É o acesso ao nosso dicionário mental, as palavras que a gente conhece, associação com significados. E uma maneira de você avaliar o acesso lexical é por meio da nomeação rápida de figuras, números, objetos. Você pega e fala, criança, fala o mais rápido que você conseguir tudo isso que você está vendo nessa folha. E a criança faz isso. Sabendo que avaliar a velocidade de acesso lexical é importante para mim,
Por quê? A rota de acesso lexical, a rota de acesso das informações no meu cérebro, avaliada dessa maneira, é uma rota muito parecida com o que o meu cérebro faz. Quando eu bato o olho numa letra, identificar uma letra, e que o B com A forma Bá, e o que o L com E forma Lê, essa sequência toda, a rota é muito parecida. Revalida. O professor, sabendo disso, ele pega e fala: Nossa, então eu posso trabalhar com isso no parque? Eu falei: Pode. Fala para mim o mais rápido que você conseguir tudo que você está vendo aqui. Posso trabalhar com blocos. Então, eu pego os blocos de madeira e coloco um verde, um azul, um amarelo, aí eu repito, amarelo, azul, verde, vários blocos que são os objetos que os alunos estão mexendo e falo, fala para mim o nome das cores o mais rápido que você conseguir. E a criança vai lá e ela tem que nomear e o cérebro dela vai ficando ágil. Agora vai falar o nome das formas. É um triângulo, é um círculo, é um quadrado. Então, conhecendo a habilidade, automaticamente eu vou sabendo como trabalhar. E por fim, quando a gente engaja a família, então, quando a gente faz esse processo, como eu faço nas escolas, de você conhecer o neurodesenvolvimento, sedimentar isso e fracionar isso, mandando para as famílias, e hoje é mais fácil porque tem os grupos de WhatsApp. Então você manda, pai, mãe, essa semana a gente vai trabalhar com acesso lexical. A gente quer que que o filho fique rápido na hora de ver um estímulo, de responder, de identificar um nome, de produzir esse nome, porque a hora que ele for ler, precisa dessa velocidade, essa habilidade de velocidade visual, de velocidade de acessar na cabecinha dele o nome das coisas. Então, a gente quer que você nos ajude. Combinado? Eu quero que você me ajude. Aí o pai com a mãe começa a entender, nossa. Não é uma tarefa só de falar rápido o nome das coisas. É uma tarefa de falar rápido o nome das coisas, porque falar rápido o nome das coisas me faz ler melhor, faz meu filho ler melhor. Será que isso é bom para mim também? Então, quando a gente começa a engajar a família, ou chega lá a família do seu aluno com autismo. Geralmente, eu falo do autismo porque é o que está, assim, em alta. Os diagnósticos tem muito. Aí chega a família quase sempre desanimada, porque já rodou por muitas escolas e os professores não sabem sobre autismo dessa família. Não tô falando que você não sabe. Aí a família tá lá desanimada. Quando você chega e fala assim, ó, olha, eu já li o relatório do seu filho, eu conversei com um profissional da saúde XYZ, eu vou ter aqui na sala algumas estratégias para ele se organizar, para ele acalmar, para ele se reordenar, se regular. Eu vou oferecer para o seu filho uma bolinha X. Eu queria que você deixasse um objeto X. E na atividade do seu filho, faz de conta que essa criança tem o hiperfoco, tem muita atenção em dinossauro. Na atividade do seu filho, eu sempre vou pôr um dinossauro, porque eu acho que vai chamar atenção e seu filho vai querer terminar aquela atividade. A família vai fazer assim. Essa pessoa sabe do que está falando. Automaticamente, a família que se sente tocada, porque percebe que alguém entende o que está acontecendo, ela responde. Porque ela vai querer mais. Primeiro, que ela vai te perguntar mais. E segundo, que ela não vai nem querer que o filho falte, porque, meu Deus, eu não posso perder aquilo que aquela professora está ensinando. E o processo vai andando. Famílias que sabem mais se engajam mais. Eu falei sobre isso essa semana também. A terceira etapa, o terceiro tripé, então, para você implementar na sua escola, são ações e estratégias. Dentro das ações e estratégias, se você conhece o neurodesenvolvimento, fazer uma boa triagem escolar pode ser assim, divisor de águas na vida do seu aluno. Desde uma triagem simples, a criança tem uma boa refeição, no refeitório derruba comida, sabe mandar beijo, sabe estalar a língua, sabe produzir todos os sons, assim, ó, nossa, tem trocas, pode ser simples, monta lá uma planilha. A criança tem habilidade motora para mandar beijo, para dizer tchau, para comer, não escapa comida, produz todos os sons, ou se não produz, tem essas trocas, porque daqui a pouco você vê se tem essas trocas. A criança já sabe usar tesoura, sabe amassar um papel, sabe rasgar um papel. Anda em linha reta, não ande em linha reta. Consegue parar de pé com os dois pés, com o pé, desequilibra. Já adquiriu o que é direito, o que é esquerda. Então, coisas que fazem parte do desenvolvimento, que vem antes do lápis,
precisam entrar na sua triagem se você for professor de educação infantil e ensino fundamental, primeiro e segundo ano, porque a gente percebe a defasagem dos alunos nisso. Não adianta eu tentar buscar uma caligrafia linda, sabendo que pelo neurodesenvolvimento você ter uma boa caligrafia vai estar relacionado diretamente com a sua fluência de leitora, com a sua habilidade de ler bem, sem quebras, com ritmo, com prosódia. Se o meu aluno ainda não sabe amassar um papel, então, para eu conquistar a fluência leitora, eu preciso de habilidades para leituras muito bem desenvolvidas. Faça uma boa triagem escolar. Um fonoaudiólogo pode ajudar a sua escola a criar uma boa triagem escolar. Um psicólogo pode ajudar a sua escola a criar uma boa triagem escolar. Eu posso te ajudar a criar uma boa triagem escolar. A triagem escolar pode ser um norte para você entrar em contato com profissionais, para você encaminhar os alunos e para você criar o seu PEI. Além disso, outra estratégia de ação muito importante para além daquela de passar informação para a família. Se você é professor, você sempre tem uma informação para passar para uma família. É o contato multiprofissional. Não se canse. Se o profissional não te respondeu, tenta de novo. Tenta de novo. Faz por escrito, assina e pede para a família levar para o profissional de saúde, assinar e te devolver. Documenta que você procurou. Que você procurou. Quanto mais contato você tiver com as equipes de saúde, melhor o repertório, você se comunica muito mais e muito melhor sobre desenvolvimento e desenvolvimento neurodivergente, os diagnósticos, vai ficando tudo mais esclarecido, fica mais fácil você montar o seu PEI, seu plano educacional individual. No seu PEI, você precisa, além de considerar tudo aquilo que é importante para o seu aluno aprender, considerar todas as habilidades e tudo que ele já sabe dentro das suas estratégias. Então, eu vou ensinar X, Y, Z, eu preciso que a estratégia A, B e C sejam compatíveis com as habilidades motoras, sensoriais, com as habilidades de desenvolvimento infantil do meu aluno. Então, eu queria conversar com você muito seriamente agora. Existem duas maneiras de você aplicar esses três pilares dentro da sua escola. Você pode fazer isso sozinho, sozinha, indo lá, estudando, se engajando, buscando, mas você pode fazer isso acompanhado do meu trabalho. Eu ficaria muito feliz de poder te ajudar nessa jornada. Eu amo o neurodesenvolvimento. Para mim, não existe coisa mais rica do que olhar todos os dias. Deve ser por isso que eu tenho 4 crianças, né? Porque todos os dias eu estou me desenvolvendo a partir do neurodesenvolvimento dos meus filhos. E pensando em toda essa minha trajetória, enquanto filha de professor, enquanto uma criança que cresceu dentro de escola, sempre fui aluna de escola pública, estudei em faculdade pública, depois, já me engajei num mestrado voltado para a escola, num doutorado voltado para a escola e numa especialização voltada para as crianças que precisam de recursos a mais dentro da escola. Pensando em tudo isso, eu compilei todo esse conhecimento, criei esse método cujos 3 pilares você já pode começar a aplicar, mas eu posso estar com você nesse caminho. Eu criei uma mentoria que se chama Guiando o Futuro. É um programa escolar em neurodesenvolvimento infantil. Nesse programa, você vai contar comigo, eu vou pegar na sua mão e você vai sair de um ponto A até chegar num ponto B. Você vai sair de um conhecimento que talvez seja superficial sobre o neurodesenvolvimento infantil e você vai dominar as grandes áreas do neurodesenvolvimento e todos os transtornos para você. Opa, recebi um aluno com 2 transtornos, com uma comorbidade, eu sei o que é um, eu sei o que é outro. Eu junto os dois e eu vou trabalhar com isso. Para você, a partir desse conhecimento, levar sua escola adiante. Essa mentoria, ela é focada em orientar um representante da escola, ou seja, o coordenador ou um professor
responsável por isso, um professor que vai ser o aplicador do programa. Esse profissional vai ter, então, esse contato direto comigo e nós vamos ver como para multiplicar esse saber dentro do ambiente escolar, multiplicar com todos os professores. E aí, todos os professores dessa escola caminharão juntos através desse percurso que é tão mais poderoso e estratégico, conhecendo o neurodesenvolvimento. Esse programa é uma mentoria, então, de 3 meses. Eu sei que a vida do coordenador ou do professor aplicador é corrida, então ele tem duração de 3 meses. Ao longo de 3 meses, nós teremos contato direto. Essa mentoria é em grupo, então algumas escolas selecionadas estarão envolvidas nisso. A sua pode ser uma dessas escolas que se destacará frente a todas as outras por dominar o neurodesenvolvimento. E o meu objetivo é te ajudar e ajudar a sua escola a expandir todo esse conhecimento para os professores. E dos professores, juntos expandiremos aos pais. Então, é um programa que não só forma um coordenador ou um professor aplicador, é um programa em que eu te ajudo a formar pais, ou seja, toda a sua comunidade escolar. Nós vamos desenvolver essas 3 etapas dessa metodologia, esses 3 pilares, um a um, ponto a ponto. O diferencial é que você vai ter o meu acompanhamento te pegando pela mão e levando de um ponto até o outro. O objetivo é transformar a sua escola, tornando ela uma referência, não só em inclusão, que isso é muito importante, mas uma referência de uma escola que olha para o neurodesenvolvimento infantil. Então, o aluno com inclusão tem o seu olhar, o aluno típico, o aluno que não precisa de todas essas estratégias extras, tem o seu mesmo olhar. Todo mundo caminha junto, conhecendo o passo a passo do neurodesenvolvimento. Nessa metodologia, nós temos 3 módulos e você vai ter acesso a esses módulos dentro de uma base de dados que se complementa entre aulas ao vivo, cara a cara, nós, eu e você, e aulas que são gravadas por mim, curtas, objetivas, diretas, para que você já possa aplicar. Assistiu aquela aula, participou do nosso encontro, já aplica com os professores. No HTPC, no momento de planejamento, de reunião, arquiva tudo isso. Tudo que a gente preparar vai ficar guardado, porque você vai aplicar esse ano. O ano que vem você aplica de novo. E no outro ano você aplica de novo, atualizando aquilo que é necessário. Mas você vai receber o que há de mais novo, de mais fresco na ciência da saúde, sobre os transtornos do neurodesenvolvimento. E, primeiramente, para que eu não atropele uma coisa antes da outra, sobre o neurodesenvolvimento infantil. Essas aulas que são gravadas são todas ministradas por mim para complementar e para a gente equilibrar toda a nossa turma de mentoria. No módulo 1 ano, o que que a gente vai ver? Desenvolvimento para além da escola. Então, quando a criança chega, ela já existe um universo ao lado dela, ao redor dela, mas a escola não deixa de ser um ambiente de infinitas possibilidades e um dos ambientes que mais tem o maior potencial de elevar essa criança. Na nossa base central, ou seja, naquelas aulas práticas, objetivas, rápidas para você assistir e aplicar, audição, fala, linguagem, desenvolvimento motor, os temperamentos. Muitas pessoas desconhecem os temperamentos e às vezes as crianças caminham por um diagnóstico errado, porque nós não conhecemos essas bases biológicas dessa criança. A transição entre fala e a escrita, por que será que tem tanta gente que troca? O que são habilidades para leitora? O que eu posso fazer para estimular habilidades para leitora? E para além da apostila, meu aluno dominar a leitura e a escrita. Então, o processamento fonológico, desenvolvimento típico da leitura e escrita. A gente tem um geral de quem é a criança e como ela caminha e como nós puxamos essa criança para o caminho que a gente quer. Nesse módulo, nós temos aulas ao vivo sobre neurodesenvolvimento e a estimulação das habilidades para leitoras. Aqui é base, antes de leitura escrita, base para a leitora tem que estar boa. Talvez a falha do seu aluno no terceiro ano, ainda lá atrás, nas habilidades para leitoras. E quando ele cair na clínica,
que pode ser que demore por conta das filas de espera que temos, talvez isso você já tenha terminado de trabalhar aí na escola, no reforço escolar, na sala de aula. No módulo 2, o que veremos? Transtornos do neurodesenvolvimento na escola. Então, tudo que é essencial do DSM-5 e do CID-11, você, coordenador, professor, aplicador, poderá se aprofundar, porque o DSM-5 e o CID vai respaldar as nossas leis, tudo que eles descrevem como marcadores estarão presentes nos relatórios e nos diagnósticos, e todos os transtornos do neurodesenvolvimento na nossa base central. Então, você assistiu uma vez, você pode assistir de novo, e de novo, e de novo, ao longo de um ano. Embora a mentoria tenha 3 meses, você tem acesso durante um ano a todo esse conteúdo. E uma coisa muito importante desse módulo, um diferencial desse módulo, e quando ocorrem as comorbidades? E quando os diagnósticos se somam? O que acontece? O que eu faço? Na base central você encontra essa resposta. Nas aulas ao vivo do módulo 2, os transtornos do neurodesenvolvimento e o impacto escolar. O que aquele laudo, aquele CID impacta na escola? E o que aquelas habilidades daquele indivíduo impactam na escola? Por que que as pessoas têm medo dos transtornos do neurodesenvolvimento se eles são parte do nosso dia a dia, da nossa sociedade desde sempre e vão continuar a ser? E aí, uma aula diferencial ao vivo comigo, transtorno de aprendizagem versus dificuldade de aprendizagem. Quando a minha criança tem uma dificuldade, um atraso, e quando é um transtorno, é fundamental. Eles são diferentes, podem no início parecer iguais, mas o desfecho, o que nós da saúde chamamos de prognóstico, a evolução, é muito diferente. E o que eu espero como fonoaudióloga e o que você espera como professor precisa ser diferente. Um aluno com transtorno de aprendizagem não vai ser olhado e não vai ser cobrado como um aluno com dificuldade de aprendizagem, assim como os pais precisam de um respaldo diferente para essas crianças. Vamos lá? Para o módulo 3, de multiplicar saberes e entrar em ação. Então, a gente tem 2 módulos para nós aprofundarmos nosso conhecimento. E depois a gente, então, multiplica saber e parte para ação. Na nossa base central, aspectos da inclusão na prática. Compreendendo os laudos, você vai conseguir ler um relatório e entender. Ler um relatório, saber onde buscar o nome e o que faz aqueles testes, para você vai ser muito importante para o seu professor, para a sua equipe de professores, ainda mais. Redigindo os PEIs, então, a partir de tudo isso, como eu escrevo um PEI pensando no neurodesenvolvimento infantil e encaminhamentos. Como encaminhar? Quando encaminhar? O que é importante para eu encaminhar? Na nossa aula ao vivo desse módulo, uma aula prática muito gostosa, onde você vai ter uma lista de materiais, você vai poder trazer os seus casos e a gente vai fazer adaptação dos materiais a partir da realidade da sua escola e do método que a sua escola segue. Essa vai ser uma aula incrível para a gente fechar com chave de ouro a mentoria, fazendo essa oficina para que você reaplique exatamente essa oficina com os seus professores. Vai ser muito incrível. E essa mentoria, ela está cheia de bônus, porque vai ser a primeira turma e a turma do coração. Eu tenho um carinho especial por tudo aquilo que eu começo. A primeira turma que eu apliquei no meu programa de estimulação auditiva, eu dei o meu melhor, caminhou comigo nas minhas gestações. A primeira turma de grupo terapêutico que eu fiz um consultório, eu fiz o meu melhor. Eu trouxe eles assim para minha vida. A minha primeira turma de mentoria escolar, não mais escolas individuais, porque eu também preciso chegar em mais lugares. Um a um, o trabalho é muito bem feito, mas quando a gente amplia, a gente conversa, a gente dialoga, tem um carinho especial de mim. Então, muitos bônus para você que vai ser da minha primeira turma. Um módulo inteirinho gratuito de comunicação, desenvolvendo para o futuro. Como eu me comunico com uma criança, como eu me comunico com o professor que eu vou aplicar esse módulo, essa mentoria, como eu me comunico com o pai e com a mãe para convencer esse pai e essa mãe que o processo é importante. Aulas ao vivo de tira dúvidas
alguns encontros específicos que você receberá a data com antecedência e nós discutiremos os casos da sua escola, da minha experiência, ao vivo. Ali, Ana, estou com essa dificuldade. Vamos lá, vamos pensar o que nós vamos fazer diante dessa dificuldade. Além disso, modelos editáveis, você vai receber vários arquivos editáveis com modelo de EPI, encaminhamento escolar, relatório escolar, atividades de estimulação, da decodificação de velocidade de leitura e consciência fonológica, baseada em estratégias de consultório, mas que você pode aplicar de maneira a ser abrangente, como uma oficina na sua sala de aula, na sala de aula do seu professor. E para a rotina do professor, para facilitar a sua rotina, é você que vai ser coordenador ou professor aplicador de uma escola atualizada e referência em neurodesenvolvimento, uma tabela de aquisição dos fonemas do português brasileiro, com todo aquele conteúdo científico organizado de uma maneira simples. Bati o olho, meu aluno está dentro ou não do esperado e uma tabela das habilidades auditivas e estratégias de estimulação auditiva. Ou seja, eu vou entender as habilidades e eu vou saber o que eu posso fazer diante disso. Esses são os bônus que, junto da minha presença, você vai ganhar nessa mentoria. Essa mentoria, para você fazer parte dela, ela vai ser vendida, então, para as escolas. Se você gostou de tudo até aqui, não deixe de levar para sua escola, para sua instituição. Para você participar, então, faltou um bônus muito importante que eu me esqueci. Olha, quase que eu me esqueci. Haverá um grupo exclusivo de WhatsApp para os mentorados e eu. Você vai poder tirar dúvidas comigo nesse grupo. A gente vai ter esse diálogo durante esses 3 meses direto. Eu vou pegar na sua mão e vou te levar nesses 3 meses. E a gente vai poder trocar experiência, que eu acho que é a coisa mais rica que podemos fazer. Na escola A, tal coisa deu certo, talvez dê certo na escola B. Talvez a escola B fale assim: tenta desse jeito que pode dar mais certo ainda. Então, troca de experiência é fundamental. Para você não ter dúvida nenhuma, para você não se arrepender, para você se sentir seguro, para sua escola se sentir segura no investimento que vai fazer. 15 dias de garantia exclusiva. Você acessou a nossa plataforma. Você teve contato com a minha equipe. Começaram as aulas. Deu 15 dias e falou que acho que não está valendo a pena. Eu devolvo o seu dinheiro sem nenhum problema, 100%, sem nenhum prejuízo. Por quê? Porque eu confio naquilo que eu estou fazendo. E eu acho que você vai se apaixonar pela mentoria e vai querer levar para outra escola. Para entrar no programa, Guiando o Futuro, ou seja, caminhando para o futuro, é necessário realizar uma aplicação. Ana, o que é isso, uma aplicação? É uma coisa simples. Você vai pegar o seu celular, você vai ler esse QR Code, ou daqui a pouco você vai lá no meu Instagram e vai clicar no link da bio que vai estar por lá. Ou você vai receber no grupo do WhatsApp um link de um questionário. Você vai preencher o seu questionário dando o seu melhor, justificando por que você está ali, informando o nome da sua escola, tudo que você puder, da melhor maneira possível, porque eu e minha equipe vamos ler essa aplicação, vamos selecionar as escolas que estão prontas para entrar em prática, entrar em ação, vamos retornar o contato com você para te dar todas as demais informações, tudo que vem aqui, junto com a nossa mentoria. Então, para você saber mais, para você fazer parte desse processo e desse projeto tão lindo, leia o QR Code, acabando a aula, começa a responder seu formulário, mande para a gente e aguarde o nosso contato. Nós iremos entrar em contato dizendo se sua escola foi ou não. Esse programa, ele tem sido construído ao longo dos anos, mas ele já foi validado, já foi aplicado em escola. E a escola já tem um portfólio mental de atividades. A escola, os professores dessa escola, a partir de um coordenador executante, já estão dominando. Ana, eu vou fazer isso. Ana, isso aqui não tá legal. Nossa, aquela criança que tá com dificuldade de memória auditiva, Ana, parece que é a mesma que tá trocando letras. Isso pode ser o quê? Isso pode ser um sinal de alerta para X. E isso mesmo, para quem que a gente caminha? Fone psicólogo. Então, olha onde
onde essa escola chegou. Ao longo da semana eu vou postar um pouquinho do feedback dessa escola para você. Me acompanhe no Instagram, mas eu quero levar a sua escola até esse outro ponto. Então, leia esse QR Code e encaminhe o link. Converse com a equipe gestora da sua escola. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu vou abrir agora. Se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida, eu vou voltar aqui para o chat. Agora eu consigo ver vocês. Quando eu estou apresentando, eu não consigo. Se você tiver alguma dúvida, se eu não for capaz de responder agora por alguma questão, logística, enfim, o meu suporte entrará em contato com você. Mas, se eu puder te ajudar de alguma forma, pode mandar perguntas aqui no chat que eu vou responder. O meu suporte me ajuda, a minha equipe. Não deixe de encaminhar esse link. Ah, já colocaram aqui o link, gente. Meu suporte é muito competente, muito rápido. Esse link está aqui. Copia e cola, encaminha para o seu coordenador, o gestor da sua escola, para que o seu ambiente se torne mais leve. Quando a gente fala sobre pessoas bem formadas, pessoas que dominam o assunto, a gente está falando sobre qualidade de vida. Uma escola onde não há medos para lidar com o aluno, onde não há tantas dúvidas, sempre vai ter, mas a gente diminui as dúvidas, torna o ambiente mais leve para o professor. E no fundo, a mentoria pensada para guiar professores é para gerar qualidade de vida na sua vida, professor, para gerar qualidade de vida na vida do aluno, do pai e da mãe. E um fonoaudiólogo que trabalha numa clínica e que tem um contato com uma universidade, poder expandir e atingir a população. O projeto, no fim, no fundo, quer dizer tudo isso. Alguém tem alguma dúvida? Não? Ah, é sobre a sigla PEI. Programa Educacional Individualizado. Então, é o plano, desculpa, o plano educacional individualizado. O plano educacional individualizado é o seu plano de ação que o seu aluno precisa, cada aluno seu precisa ter, quanto mais os alunos de inclusão, onde você vai separar as grandes áreas do que você vai ensinar. Então, dentro das habilidades linguísticas, das habilidades de leitura, tudo isso, e você vai desenhar as estratégias que você vai usar e em quanto tempo você busca essas estratégias. Você organiza isso ao longo do ano. É um direito do aluno, é um dever do professor cumprir. Quando você tem um professor de apoio, pode trabalhar junto, mas o professor regente é o responsável pelo PEI. E para as equipes de saúde poder trabalhar e ajudar no PEI é muito importante. Patrícia, obrigada! Obrigada por estar aqui, por compartilhar. Pessoal, mais alguma dúvida? A minha escola, podemos adaptar? Olha, podemos adaptar sim. Eu penso que, enquanto fonoaudióloga, eu recebo crianças, desde recém-nascidos, ainda essa semana atendi uma criança com 4 dias de vida, e pego as crianças que chegam lá com 11, 12 anos e que ainda tem uma defasagem escolar. Pós-pandemia, isso aumentou. A gente vai ter dentro do nosso módulo 2 uma aula sobre pós-pandemia. Se a gente pensar para estar muito bem no ensino fundamental 2, não podem haver buracos no ensino fundamental 1 e na educação infantil, talvez a dificuldade do seu professor esteja relacionado a questões ali de trás. E que a gente precisa, então, a partir desse conhecimento, tentar de alguma forma ou minimizar o impacto desse buraco ou encaminhar para quem possa fazer isso clinicamente. Então, dá certo sim, dá para adaptar, e aí, ao longo da mentoria, em alguns momentos, haverá uma conversa individualizada para quem é do ensino individual 2, para que a gente possa equilibrar isso. Olha, vendo a aula, vendo o módulo, o que a gente pode pensar para a idade de ensino fundamental 2? Stephanie, obrigada! Olha lá, a Stephanie é profissional de saúde e ela acha também muito importante toda essa troca para auxiliar no desenvolvimento da criança. Eu tenho alguns pacientes em comuns com a Stephanie, a gente conversa muito
e os nossos relatórios sempre chegam na escola, né, Stephanie? Obrigada pela parceria, Stephanie, obrigada por estar aqui e leve adiante essa mentoria se for algo em que você acredite, que você confia. Ah, será um trabalho em tanto, Patrícia. Eu não tenho dúvidas de que será um trabalho em tanto. Já está sendo toda a formação dessa mentoria, toda a gravação, o preparo, um trabalho em tanto. São muitos anos de estudo. Eu espero poder chegar na sua escola. Ah, muito obrigada, Sabrina. A gente se vê, Sabrina. Sabrina faz parte de uma das escolas que eu participo. Mais alguma dúvida, pessoal? Vocês têm no grupo do WhatsApp o número do meu contato de suporte. Qualquer dúvida também pode entrar em contato por lá para ter todas as informações, mas responda a aplicação e o questionário. Não deixe de tentar a sua vaga. As vagas são limitadas. O nosso grupo será, por isso que ele é escolhido a dedo. É um grupo pequeno para que a gente possa dar atenção, para que eu possa olhar caso a caso e caminhar com cada um dos coordenadores, certo? Olha, quem deve adaptar o material do aluno, existem três profissionais que podem estar na sala de aula: professor regente, professor de apoio, profissional de apoio. Profissional de apoio não necessariamente tem pedagogia e não necessariamente é um professor. Professor de apoio, comumente é um professor pedagogo e nas escolas de referência um professor especializado em educação especial. É sempre o professor regente o responsável. Quando você tem um profissional de apoio, é sempre o professor regente que vai fazer. Se você tem um professor formado, um professor de apoio, o professor de apoio pode ajudar o professor regente, mas a responsabilidade sempre é do professor regente. Ficou claro? Tereza, obrigada, boa noite. Mais alguma pergunta, pessoal? Estou por aqui. Quinta-feira, não? O professor já está ali em cima. Mais um período no Uhum. grupo do WhatsApp. Olha, para quem não conseguiu acompanhar a aula por inteira, mas está no grupo do WhatsApp, ela vai ficar disponível para você poder anotar por mais alguns dias, por mais um período. Depois ela sai, tá bom? Então, por alguns dias aí você pode reassistir essa aula se você está no nosso grupo. Depois o acesso chega pelo grupo e depois de um tempo ela já não vai estar mais disponível, tá bom? Obrigada, Pati. Obrigada pela presença, por compartilhar com. Essa é uma mãe que cumpriu o papel e levou adiante com os professores da sua escola. Patrícia, muito obrigada. Ah, não poderia esperar outra coisa da menina da Angélica. Muito obrigada. Ó, saiba que você é uma referência de professora e de gestora e de escola para mim. Mais alguma, pessoal? Tô por aqui. Até alguma criança chorar e acordar. Se não, se não tivermos mais, vou encerrar para que você possa descansar. Meu objetivo era terminar em até 1h30 e ó, contando que eu guardei uns 5 minutos para começar, estou dentro do meu prazo para que você possa descansar. O professor precisa dormir cedo. Já sei que você traz muito trabalho para casa, então quanto antes, melhor. Um detalhe, essa mentoria vai acontecer para o coordenador, para o professor, aplicador, dentro do horário de trabalho do professor e do coordenador. Nada para casa, hein, pessoal? Obrigada, Fran. Muito obrigada. Bom, acho que vamos ficar por aqui. Se tiverem mais alguma dúvida que eu não pude responder, se ficou com alguma dúvida do conteúdo, das referências, manda no nosso grupo do WhatsApp, ele vai ser aberto, tá bom? Para você poder perguntar. E te vejo na mentoria ou na entrevista após o questionário de aplicação, que é um questionário que você vai preencher, tá bom? Um beijo. Obrigado, professor, por ser ponte entre o passado, o presente, o futuro e a formação das nossas crianças. Conte comigo para você ser uma referência, para sua escola ser uma referência e para que a gente consiga realmente incluir nossas crianças, não só aquelas que precisam de um suporte específico, mas todas aquelas
que estão dentro da nossa escola e que são nossa responsabilidade, tá bom? Um beijo, pessoal. Muito, muito obrigada. Boa noite. Não deixe de compartilhar.